Diz a palavra do Senhor: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando vides o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você colocasse diante do Senhor, para que nada te atrapalhasse, para que nada se interponha aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração, quer ministrar à tua vida. Começa a buscar o agir de Deus, mover de Deus, para que seja realmente o Espírito de Deus o principal ministrador nas nossas vidas nesta hora. Senhor, a Ti seja todo louvor, toda honra, toda adoração. Nós queremos nos submeter a Ti, submeter a Tua palavra, a Tua vontade. Então fala aos nossos corações, ministra a cada uma das nossas vidas. Nos acalma, Senhor, para que possamos ter os nossos olhares, os nossos ouvidos apenas em Ti. E tudo que venha a acontecer seja para honrar e para glorificar o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, meu irmão, minha irmã? Eu quero contar uma ilustração para você. Até nessa imagem vai nos ajudar. Tinha uma cidade, não tão grande, uma cidade ainda menor do que o Porto de Vilhena, bem localizado no litoral. E ali havia um lugar bem bacana, bem bonito, a qual o mar se encontrava com a montanha. E exatamente por causa dessa exuberância, dessa beleza, muitas pessoas iam ali aos finais de semana para usufruir de tudo isso. Então iam com pequenas embarcações, mas principalmente iates de algum porte, ficavam naquelas localidades e eles ficavam ali realmente contemplando toda aquela maravilha. Mas naquele mesmo lugar, as águas eram também muito severas, se movimentavam muito. Então, frequentemente, algum tipo de naufrágio acontecia ali e, pela infelicidade, muitas pessoas começaram a morrer naquele ambiente. Até que um grupo de homens, que eram guarda-vidas, que eram já aposentados, não era um grupo grande não, cerca de 3 homens, 4 homens no máximo, resolveram fazer alguma coisa. Então eles criaram uma estrutura, sabe, um puxadinho, uma cabaninha muito simples, para que eles pudessem ficar ali. Eles se revezavam todos os finais de semana, acaso acontecesse algum tipo de naufrágio. E ali pessoas começaram a ser salvas, e as pessoas deixaram de morrer por causa daqueles homens. Mas aí foi acontecendo que a gratidão das pessoas que estão salvas e algumas abastadas, começaram a se preocupar em dar uma condição melhor àqueles homens, porque eles se incomodaram, porque eles estavam apenas numa cabaninha. Então eles começaram a fazer uma cabana mais bem estruturada, mais bem organizada. E aí, não satisfeito, faziam uma sacada para que eles pudessem ficar numa posição mais confortável. E aí foram colocando algumas coisas, uma poltrona para que eles pudessem sentar e tivessem algum tipo de conforto, uma geladeira para que eles tivessem o que comer nesse período. Eles começaram a colocar alguma cama, eventualmente alguém viesse a repousar, e aquele negócio foi ficando bonito e crescendo cada vez mais, puxando alguma coisa, até que um grupo de pessoas, dos principais que ajudaram na construção dessa cabana, começaram também a ir lá às noites para usufruir. Estava tudo tão muito bonito, o lugar começou a ficar tão chique, que eles queriam contemplar o pôr do sol, eles queriam fazer eventualmente uma festa, uma comemoração. Então o lugar começou a ser muito frequentado. E aí
as pessoas viam aquele lugar não apenas como um posto de salvamento, mas agora começou a se criar e organizar uma associação, um clube social. Então tinha lá sócios para participarem. Mas daqui a pouco esse clube começou a crescer tanto, e as pessoas começaram a ficar incomodadas, porque as pessoas que iam sendo resgatadas entravam ali com areia, sujava o clube, eles iam a cada vez mais ficando ali em alguns ambientes, atrapalhavam a festa, afinal de contas, iam sendo salvos, iam sendo tratados naquele ambiente, e numa assembleia se decidiu que ali não seria mais um posto de salvamento, seria apenas um clube social. E a partir que se estabeleceu esse clube social, as pessoas voltaram a morrer naquela localidade. Mas daí os homens não desistiram e começaram tudo de novo, fizeram uma cabaninha e ficaram ali resguardando a vida das pessoas. Mas a história se repetiu, começaram a trabalhar alguma coisa, começaram a crescer, começaram a dar uns presentes, a dar uma condição melhor, e também esse lugar se tornou novamente um clube social. Para resumir a história, passaram 5 anos, tinha naquela localidade cerca de 20 clubes sociais, e as pessoas continuavam a morrer. As pessoas continuavam a morrer. Irmãos e irmãs, há muitos motivos que as pessoas se achegam a Jesus. Há muitos motivos, se a gente pudesse ter essa oportunidade de perguntar o que te trouxe aqui, o que lida com a tua vida, nós teríamos motivos diversificados. Há muitas coisas que nos aproximam de Deus. Há pessoas que vêm por curiosidade, de entender o que é isso, o que aqueles crentes fazem na igreja, o que aqueles crentes veem na Bíblia, o que aqueles crentes veem em Deus. Há muitos que vêm a Jesus por causa de um processo de culpa, muitos erros no passado, muitas coisas que é imputada sobre as suas costas, sobre a sua vida, e ele vê na vida religiosa uma possibilidade de tirar todo esse fardo pesado. Ele encontra uma palavra de ânimo, ele encontra uma palavra de esperança, então ele começa a ter essa vida. Há muitos que vêm por uma culpa religiosa, por um vazio religioso. Ele sabe que há um ser transcendental, ele sabe que há um ser celestial, então ele tenta ocupar esse vazio na sua alma com as suas experiências religiosas, procurando talvez uma faísca de esperança. Há também aqueles que vêm à igreja obrigados. Em algum momento eu me vi obrigado a ir à igreja, faz parte. Era questão de autoridade do meu pai e da minha mãe. Então eles lidavam em relação a isso. Ou seja, há muitos motivos. Alguém que precisa de cura, alguém que precisa de restauração. São diversos os motivos que tomam as nossas vidas. Mas eu preciso entender exatamente quais são as motivações de eu estar na presença de Deus. Você já se fez essa pergunta? O que te traz verdadeiramente diante de Deus? O que te traz verdadeiramente a este lugar? No texto que nós estamos lendo, precisa se focar desde o começo do capítulo 6, pelo menos, para entender tudo o que está acontecendo, tudo aquilo que está envolvendo a vida de Jesus e a vida dos seus discípulos naquele momento. Jesus tem um momento em que ele tem à sua volta cerca de 5.000 homens, sendo que não se contavam naquela época nem as mulheres, nem as crianças, talvez até 15.000 pessoas. Então ele começa o dia, ele começa aquele momento com 15.000 pessoas, o auge da fama de Jesus. No aspecto de presença, no aspecto de número de pessoas à sua volta, esse seria o seu auge. Mas quando a gente termina a leitura do capítulo 6, só resta 12. De 5.000 ou 15.000, vai apenas a 12. Isso porque cada um tinha a sua motivação, e muitas vezes as motivações equivocadas nos levam à decepção. Mas o texto bíblico, considerando o capítulo número 6 de João, vai falar de algumas motivações. A primeira delas é que as pessoas queriam ver os sinais de Jesus. Está lá no versículo de número 2. Então Jesus, quando você olha nos capítulos anteriores, Jesus tinha feito alguns milagres, tinha curado algumas pessoas, e todo mundo queria esse momento de ver Jesus, de entender Jesus e, quem sabe, ser tocado pela sua presença restauradora. E é interessante, até porque nós lemos o capítulo 6, ou parte do capítulo 6 no momento da ceia, que Jesus não tira ninguém,
ou não refuta ninguém, apesar das suas motivações equivocadas. Jesus recebe e acolhe a todos. Tanto é que ele faz mais um sinal. Ele levanta ao céu o pão e multiplica o pão para que todas essas pessoas pudessem comer. Ele levanta os peixes e multiplica os peixes para que todas aquelas pessoas pudessem presenciar da glória de Deus. Mas há uma interpretação lá no versículo de número 15, um tanto quanto equivocado a respeito de quem é Jesus. Eles olham Jesus, eles lidam com Jesus, eles vão vivenciando a presença de Jesus, aliás, no versículo de número 14, e eles reconhecem Jesus apenas como um profeta. E não o profeta que detém a palavra, mas eles remetem à condição de Moisés, porque quando o povo lá no deserto tinha algum problema, tinha alguma dificuldade, ele recorria a Moisés. Claramente, nem sempre tão de forma educada, mas exigia de Moisés alguma coisa. E Moisés se voltava a Deus, se voltava à presença de Deus, e Deus lhe concedia alguma coisa. Então, o povo queria transformar Jesus em profeta, porque ele fazia milagres. Jesus é apenas um profeta? Mas muitas vezes a gente se apresenta diante de Jesus como se fosse apenas isso. Há muitos que chegam a Jesus só como a situação de profeta. Jesus também o é, mas a gente precisa entender que ele é muito mais que isso. Mas num segundo momento, que agora não são apenas o relato do próprio João, evangelista João, mas o relato do próprio Jesus, lá no versículo de número 26, diz que Jesus, ele sai, ele vai para um lugar de longe daqueles discípulos, mas eles estão seguindo, eles estão novamente indo atrás dele. E quando eles encontram Jesus, Jesus faz um novo confronto e diz assim: olha, vocês estão vindo atrás de mim, não é porque vocês querem uma outra coisa da minha parte, é porque vocês comeram e se fartaram, vocês encheram o bucho, vocês comeram o pão, vocês comeram os peixes, agora vocês estão querendo mais alguma festa. E me parece que esse negócio de crente, porque se tem um negócio que crente gosta de fazer, é o quê? Comer. Se for metodista, pior ainda. O que metodista gosta de fazer é comer, então não tem problema, até aí tudo tranquilo. Mas óbvio que Jesus não estava falando apenas do pão físico, mas de um saciar da alma. Então tem muitas pessoas que se aproximam diante de Jesus para saciar os seus anseios, as suas necessidades, de comer, de beber, de usufruir de um agir de Deus, de usufruir de alguma coisa que vem ao seu coração, que vem à sua vida. E também lá no versículo, agora sim, no versículo de número 15, tanto isso era muito forte, que Jesus se retira justamente porque as pessoas queriam colocá-lo como rei. Não era o tempo de Jesus. E o rei submetia alguém que tinha a preeminência de cuidado em relação ao povo, de sustentar o povo na questão existencial, na questão material, do comer, do sobreviver. E não era para isso que Jesus queria ser reconhecido. Então você percebe que em dois momentos, as pessoas viam e se relacionavam com Jesus, se aproximaram diante de Jesus com uma motivação completamente equivocada, com uma motivação que não era do coração do Senhor. E a gente precisa entender que muitos motivos atraem as pessoas até Jesus, mas somente a motivação correta, a motivação certa é a que os fazem permanecer. Por isso Jesus passa de 5 ou de 15 mil pessoas a 12, porque elas se decepcionaram com Jesus, e se decepcionaram por aquilo que elas projetaram, que era dos corações delas, e não daquilo que Jesus vinha estabelecer. E Jesus, em algum momento, ele trabalha isso ao povo, ele confronta, ele não tem medo de confrontar, ele não tem medo de ficar sozinho, porque ele entendia que sobre si havia a palavra do Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando a gente começa a entender um pouquinho da história da igreja, e eu falo da história recente da igreja, a gente começa a perceber que alguns erros, como as do povo, também foi representado na vida da igreja. Quem é crente aqui há mais de 25, 30 anos, ou mesmo quem, eu sei que tem gente que não tem nem essa idade, mas que é leitor, que busca um conhecimento nessa área, sabe que a igreja viveu alguns tempos de fase. E é difícil para a igreja, é difícil para os líderes, para os pastores, entender o que é viver a palavra do Senhor num tempo moderno. E entenda que cada tempo é um tempo moderno.
Para nós, talvez seja a grande dificuldade hoje entender até que ponto nós podemos ser uma igreja moderna e até que ponto nós estamos escapando daquilo que a palavra tem. Essa é a minha grande crise pastoral. E essa é a crise dos meus colegas pastores de demais igrejas. Até que ponto isso acontece? Para você ter uma ideia, a igreja tinha uma ênfase no seu discurso, com o tempo foi passando. Quer ver só? Antes de 2000, lá para os anos 80, 85, 90, qual que era o discurso da igreja? O discurso mais forte da igreja. Vem para o Senhor Jesus, porque está chegando o ano 2000. Daí Jesus vai vir no ano 2000. Então, se você não estiver na igreja, vai ficar. E aí lançaram aqueles filmes famosos, não sei se você já assistiu, senão, eu não sei se dá para assistir, mas por curiosidade, pelo menos, é possível. O Ladrão na Noite. E isso era passado nas igrejas, a gente ficava com medo de assistir aqueles filmes, né? Não conseguia dormir, porque relacionava com a noite. Então eu orava, Senhor, perdoa todos os meus pecados antes de dormir, porque vai que o Senhor vem realmente, literalmente na noite. Então, se eu estou dormindo, não estou pecando, então eu ia para o céu. Essa era uma das preocupações que a gente tinha em relação a isso. Então, as pessoas vinham à igreja, e foi um momento que muitas pessoas se converteram, e o foco principal da sua conversão era o medo. Quem era dessa época sabe do que eu estou falando. As pessoas vinham a Jesus por causa de medo. E o que aconteceu, então? Qual foi o resultado de tudo isso? Que depois, passado o ano 2000, e as previsões equivocadas, criou-se um povo que não tem mais a expectativa da segunda vinda de Jesus. Ele acha que Jesus vai vir num outro tempo, num outro momento. A gente desconsidera que a morte é uma realidade que pode ocorrer com cada um de nós. Que Jesus talvez não venha fisicamente ou venha interferir no coletivo, mas eu estou todos os dias lidando com o processo de morte. Afinal de contas, para morrer, só precisa de alguma coisa, né? Que precisa viver. Então, nós lidamos com isso constantemente. Então, nós hoje temos uma geração daquele período que está imaginando que Jesus vai vir, mas é lá na frente. Eu tenho que fazer minhas coisas só, e tão somente assim. Mas aí passou-se o ano 2000, mas o discurso da igreja não podia ser o mesmo. Então, começou a modificar. E agora a pregação da igreja começou a ter a temática principal, o processo da prosperidade, de ter um bem-estar. Vem para Jesus que a tua vida vai melhorar. Vem para Jesus que você vai deixar de ser empregado para ser patrão. Vem para o Senhor Jesus que você vai deixar de ser cauda e vai ser cabeça. Vem para o Senhor Jesus que tudo agora você vai dar 10 e vai receber 1.000, 2.000. Então isso foi colocado na cabeça das pessoas. E o resultado disso foi que agora se desenvolveu um grupo de pessoas que só pensam nos benefícios da fé. Então eu vou para a igreja, eu vou obedecer a pastor, eu vou fazer aquilo que Deus quer, porque eu tenho que ser beneficiado em alguma coisa. Deus tem que me abençoar de alguma coisa. Eu preciso ter esses benefícios aos quais a Bíblia me promete. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas não estão comprometidas com o Evangelho. Afinal de contas, o Evangelho é o oposto disso. É a abnegação, é você se doar, é você entregar a sua vida. E isso se colocou completamente um desuso nesse tempo. Mas depois desse período, ainda tem uma evolução maior, que é o contexto que nós estamos vivendo atualmente. O contexto que nós chamamos de igreja moderna. Que igreja moderna agora precisa o bem-estar, não o aspecto financeiro, tão somente, mas eu preciso ocupar o aspecto do bem-estar físico, emocional e de me sentir bem. Eu preciso chegar na igreja e todo mundo precisa me notar. Eu preciso chegar na igreja e ser recebido com placas. Eu preciso chegar na igreja e ter uma experiência. Eu estou falando disso porque recentemente nós estivemos num curso de formação, e a gravação vai me complicar um pouco, mas eu preciso falar aquilo que está no coração, de que diz que a gente precisa oferecer para as pessoas uma experiência. E aí eu me angustio, porque quem tem que oferecer uma experiência não é pastor, não é a igreja, não é apagar a luz, não é o som, embora tudo isso seja bacana, gostoso, mas quem tem que oferecer essa experiência para as nossas vidas? É o Espírito Santo de Deus sobre nós. Eu não estou aqui para criar um cenário. Igreja não está aqui para criar um cenário. Igreja não está aqui para agradar o ego, porque senão eu vou estar contribuindo para que as pessoas se dirijam ao inferno.
Nós estamos aqui para vivenciar aquilo que Deus é. A glória de Deus sobre nós. Há um pastor dessa nova geração, e eu quero ter muito cuidado para falar sobre isso, porque eu não o conheço o suficiente para dizer sobre toda a sua vida. E até porque eu, como lido com palavras, eu sei que às vezes uma palavra colocada, às vezes é interpretada de uma outra maneira, às vezes aquilo que é o intento do coração não consegue ser expresso em palavras. Mas em suma, e esse vídeo correu e está correndo o Brasil todo, que ele diz assim que o ser humano é o centro de Deus, é o centro de Jesus. Vocês já viram isso? Já viram esse pregador? Ele disse que o ser humano é centro de Jesus. E agora há um outro pastor mais experiente negando isso. Fala assim, não, o centro de todas as coisas ainda é Jesus. E aí eu preciso concordar, porque a Bíblia diz o quê? Que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós não viemos aqui neste lugar para ser agradado, embora muitas vezes nós somos. Nós não viemos aqui para dar ênfase naquilo que eu quero ser, naquilo que eu quero projetar, embora algumas vezes eu sinto o meu coração sendo renovado, estabelecido. Nós estamos aqui para conhecer e entender a vontade de Deus sobre nós. E nós não podemos abrir nisso, senão nós vamos ser uma igreja moderna que vai para o inferno. Nós vamos ser uma igreja que vamos deixar as pessoas felizes e elas vão sorrindo para o inferno. Nós precisamos entender quem é Jesus de verdade. E interessante porque Jesus reconhece essa ação, ele percebe que ele está sendo mal interpretado, mas ele confronta os seus discípulos. Nesse caso, ele confronta os seus seguidores. Os judeus se dirigem até ele, as pessoas gentis se dirigem até ele, os seus discípulos estão a ele e ele começa a confrontá-lo. E é interessante que em João 666, é até engraçado estar no 666, diz que Jesus é abandonado pelos seus seguidores. É justo o momento. Porque os judeus chegam assim para ele e dizem, Jesus, tu está falando aqui contra Moisés, porque ele dava o maná do alto que vinha do céu, e agora tu está falando que tu és o pão da vida, que negócio é esse? E Jesus não dá um passo atrás, ele reafirma, eu sou o pão da vida. Alguns chegam a Jesus, e isso está descrito no decorrer do capítulo 6, Jesus, essa palavra que tu está falando aí, está muito dura, não tem jeito de amaciar um pouquinho, não tem jeito de falar alguma coisa que as pessoas gostem. E de novo ele reafirma quem ele é e reafirma a sua autoridade. E até o ponto, no versículo 60, alguém dizer, que dura essas palavras, alguém vai poder compreender? Alguém vai poder aceitar? Será que nos dias de hoje a gente é capaz de aceitar uma palavra dura de confronto? Será que nos dias de hoje nós queremos uma palavra que seja doutrinária? Será que nos dias de hoje nós queremos uma palavra que realmente vai colocar o dedo na ferida e ainda dar uma torcidinha para ver se a gente tem esse processo de cura? Jesus estabeleceu isso. E algumas coisas se contraporam àquilo que as pessoas queriam. Por exemplo, eles queriam um profeta para resolver os problemas de curas e que pudesse aparecer milagres. E é claro que Jesus cura e Jesus opera milagres, mas não somente isso. Eles queriam um rei para providenciar o suprimento da sua vida, das suas necessidades básicas. Ele queria alguém para prover pão, para prover o alimento, mas Jesus não veio só para isso. Os judeus queriam um líder, por isso estavam cercando a Jesus. A sua religião estava decadente naquela época, ele queria alguém que pudesse exercer uma autoridade, alguém que pudesse ter uma palavra nova. E Jesus refuta tudo isso. E principalmente quando os judeus se incomodam com a fala de Jesus, com o posicionamento de Jesus, é que ele faz a outra afirmação. Ele diz, eu sou o pão da vida. E esse eu sou remete quando Deus se revela lá no deserto, a qual pergunta quem tu és, ele diz, eu sou o que sou, eu sou está sobre você. Então não era uma declaração apenas do pão, mas era uma declaração da divindade de Jesus, porque Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é apenas um rei, Jesus não é apenas um líder, Ele é Deus. E nos dias de hoje tem gente que lida com Deus, lida com Jesus como se Ele fosse apenas um profeta. E eu venho até Jesus, Jesus, por favor, resolva as minhas questões. E aí eu quero deixar muito claro, quando você tiver com um problema, se desmanche mesmo na presença do Senhor, mas não trate Jesus apenas como um profeta.
De vez em quando a gente tem alguns momentos de oração e percebe que algumas pessoas, quando estão ali, é porque ela está numa situação de crise, porque ela está se colocando nisso, porque ela só procura Jesus quando a situação está insustentável. Também nós procuramos Jesus quando nos falta dinheiro no bolso. Nós queremos um rei que supre os nossos problemas. E quando nós estamos endividados, e quando nós estamos com algumas coisas lidando na vida, nós nos sentimos injustiçados. Por que Deus me abandonou? E a gente esquece da nossa má administração, das nossas más escolhas, porque nós simplesmente queremos um rei para resolver as nossas necessidades básicas. Às vezes nós queremos um líder para legitimar as nossas próprias ações. Mas eu quero reafirmar para você, com toda a autoridade do Espírito, Jesus Cristo é Deus, é Senhor sobre as nossas vidas, e nós precisamos aprender a submeter a nossa vida a Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha, nós não podemos colocar Jesus debaixo do braço e manipulá-lo, porque isso é uma idolatria. A gente fala muito dos católicos, mas eu vejo um monte de crente idólatra. Mas quando eu entendo que Jesus é o Senhor da minha vida, Ele controla. E tem hora que Jesus vai falar coisa bonita no meu coração, que vai me deixar feliz. Eu vou entender o meu valor diante de Deus. Eu vou entender a minha importância diante de Deus. Mas tem hora que Jesus vai colocar o dedo na ferida e mostrar muita coisa ruim no meu caráter. E é a hora que você não pode ser o crente mimimi. É a hora que você precisa aprender a confrontar diante do Senhor. Às vezes nós somos chamados a lidar uma igreja que seja atrativa para as pessoas, mas eu digo para você, não há atração maior do que o Evangelho de Deus. Senão nós estamos cumprindo uma idolatria. Senão eu, líder, senão você, pai, senão você, mãe, vai constituir um ambiente de idolatria para os seus filhos. Nós precisamos entender quem nós somos, e principalmente entender quem Jesus é. E permitir que o mover de Deus seja no nosso coração. E é interessante que Jesus, nesse confronto, ele dá um ultimato aos seus discípulos. Restava só os 12. A grande multidão já tinha ido. E parece que Jesus não está se importando muito. E ele chega aos seus discípulos e pergunta assim: e vocês? Vocês não querem ir embora também não? E vocês? Não querem seguir os outros? Eis que Pedro, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito, ele chega a uma conclusão óbvia. Mas Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Para onde nós iremos, se só Jesus é o caminho? Para onde nós iremos, que só o confronto com a palavra é que vai nos restaurar de verdade? Porque senão nós vamos ser como aqueles judeus que comiam do pão no deserto, mas daqui a algumas horas vinha a fome de novo. Eu estava brincando com os pais dos adolescentes que foram conosco, que eu acho que eles deixaram os adolescentes amarrados, porque qualquer faladinha era comida, hein? Era comida. Não sustenta adolescente, naquela energia toda não sustenta. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo de comer um pão, de tomar algo de Deus, que nunca mais teremos fome, seremos saciados. Enquanto nós focarmos no alimento natural, nós vamos comer e vamos retornar a ter fome. Nós vamos beber e retornar a ter sede. Mas quando nós entendemos aquilo que Jesus quer fazer para as nossas vidas, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. E dentro do nosso interior, Ele vai fluir coisas da presença do Senhor sobre nós. De dentro para fora, vai surgir algo de Deus no nosso coração. E eu entendo que Pedro dizia isso, porque eu não sei se você sabe, mas existiam outros messias, supostos messias. Alguns, inclusive, que faziam milagres. Depois dá uma pesquisada, não vou ter tempo para falar sobre isso, em outro momento a gente pode falar, inclusive, na escola dominical. Existiam outros messias. Existiam pessoas que eram inteligentes e pessoas que simplesmente se colocaram a ser um líder para a restauração daquele povo. E quando Pedro está dizendo que só ele tem palavras de vida eterna, é porque ele entendia isso, que tinha gente que podia ser líder, tinha gente que podia curar, mas falar de salvação só podia estar próximo do Senhor. Só podia ser por Jesus. Só Jesus falava isso. Só Jesus tinha entendimento e não havia outro caminho. Ao mesmo tempo, Pedro está questionando algumas coisas aqui que são os dilemas da nossa vida. Ele faz essa comparação entre sentimento e fé, porque nós hoje, na nossa geração, nós confundimos sentimento e fé.
Nós ainda achamos que fé é um sentimento. E fé é além de sentimento. Nós achamos que amor é um sentimento. A Bíblia não trata amor como um sentimento. A Bíblia trata amor como o poder de Deus. O apóstolo Paulo, a falar em 1 Coríntios, ele está dizendo ali de um poder para produzir coisas na presença de Deus, e não um sentimento romântico. E me parece que nós temos isso, nós queremos ligar um sensor. Deus está aqui. Não, Deus não está aqui. Irmãos, por fé, por aquilo que é o conhecimento adquirido na palavra, Deus está aqui. Deus está na minha casa. Deus está no banco se eu estiver no banco. Deus está no supermercado se eu estiver no supermercado. Porque Deus está em mim. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente questiona se Deus está aqui, nós estamos questionando a nossa própria essência. Mas quando eu tenho convicção por fé, que eu posso até estar triste, que eu posso até estar decepcionado, com sentimento de traição, mas Deus está na minha vida, não é sentimento, até porque o nosso coração, tem hora que a gente está triste, daqui a pouco a gente recebe uma notícia e fica feliz. Quarta-feira eu estava feliz que meu time se classificou. Hoje eu estou triste que meu time foi goleado. No outro momento ele vai ganhar de novo. Tem hora que você está triste e feliz ao mesmo tempo. Não sei se você já passou por isso. Nós não podemos ser levados pelo sentimento. Crente é chamado a viver por fé. Por fé. Também nós lidamos com esse processo aqui entre o material e o espiritual. Quanto de nós ainda pensa que Deus só age no aspecto material? Se eu tenho muito, Deus está me abençoando. Se eu tenho pouco, Deus não está nem aí para mim. Deus sustenta a tua vida, a tua alma. Deus está projetando a eternidade. E nós ainda estamos preocupados com as coisas desse tempo. Nós estamos muito ocupados com as coisas desse tempo, enquanto Deus fala de eternidade. Nós estamos muito preocupados com as nossas necessidades pessoais, enquanto nós precisamos viver o reino de Deus neste lugar. E o reino de Deus já é anunciado sobre vós, já é ministrado sobre vós. Começa a abrir os olhos, começa a não ficar tão preocupado com as tuas necessidades, começa a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e você vai ver todas as coisas atuando. É uma questão de posicionamento. O povo podia ver Jesus apenas como profeta, o povo podia ver Jesus apenas como rei, mas ele continuava sendo Senhor, Deus, manifesto sobre nós. Então, quando Pedro diz essas palavras, que só tu tens palavra de vida eterna, ele está falando de um processo de convicção. E quantas vezes nos falta convicção? Quantos de nós Deus já não nos projetou, nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos colocou no reino do Filho do seu amor, na luz divina, mas que agora parece que isso não é suficiente mais e eu tenho que procurar um ambiente que me agrade a alma, o coração. Quantos de nós foi restaurado de um problema familiar, de uma situação a qual você sabe que foi Deus, mas que agora parece que isso já não sustenta mais, eu tenho que buscar uma outra condição. Quais essas convicções que passam na nossa vida? Qual convicção você, pai, passa para o seu filho? Qual convicção você, mãe, passa para o seu filho em relativo à sua fé? Qual convicção você passa em relação à tua identidade, de quem você é intelectualmente, de quem você é espiritualmente? Qual convicção? Nós somos chamados a entender esse processo nas nossas vidas, para vivenciar o melhor de Deus sobre nós. E Pedro então é agraciado. Ele é agraciado de Deus, porque ele sabe que Jesus é profeta. Ele sabe que Jesus é rei. Ele sabe que Jesus é um grande líder, mas ele sabe acima de todas as coisas que ele é Deus. E por isso ele começa a usufruir da salvação. Ele começa a enxergar a vida eterna. Ele começa a enxergar coisas maiores que os olhos naturais não são capazes de vivenciar. E eu queria convidar você essa noite a dar um salto de fé. Igual essa criança está pulando aí, a sombra dela pelo menos está saltando aos braços do seu pai. A você entender um Deus que tem projetado a salvação. Algumas vezes é difícil a caminhada cristã, pastor que sabe. Algumas vezes nós vamos encontrar limites na nossa vida o tempo todo. Algumas vezes as coisas parecem fugir ao nosso controle. Eu já decidi há muito tempo não ter controle de nada.
a entregar a Deus o controle de todas as coisas. Mas no meu coração, na minha vida, tem se gerado a convicção de quem é Deus e que Jesus é o Senhor sobre a minha vida, de que todas as coisas é por Ele, para Ele. Ele não é apenas um profeta que vai falar palavras que te agradem ao coração. Ele não é apenas um rei que vai dar aquilo que você tem necessidade. Ele é o Senhor que vai dirigir toda a tua caminhada.